Boa tarde a todos. O nosso grupo é composto pelo Eduardo Girami, a Gabriela Giuseppin e eu, Isabelle Segovia. Bom, o nosso trabalho ele visa analisar a personalidade, né, a pessoa e as principais entregas que o Michael Florence Van Angren ele trouxe para a nossa sociedade e que, de certa forma, ainda influenciam no nosso dia a dia. Bom, então nesse trabalho a gente vai abordar um pouco mais sobre a referência, sobre a biografia, né, as principais referências aí que ele trouxe também e impactou na nossa sociedade, continua impactando nos dias atuais. Então, onde ele atuou, qual foi o país e tudo mais, e as principais entregas, e também qual que foi a influência direta dele na visualização e elaboração dos dados. Falando um pouquinho sobre a biografia, então ele nasceu no dia 27 de abril de 1598 em Amsterdã e veio a falecer em maio de 1675 em Bruxelas. Bom, ele foi conhecido por diversas entregas e atuando principalmente como astrônomo e cartógrafo. E também vale ressaltar que ele foi pioneiro nos campos da cartografia lunar, né? Então ele atuou ali diretamente com algumas entregas que a Gabriela ela vai trazer para vocês posteriormente, e também na cartografia da selenografia. Bom, em 1645 ele teve a sua primeira entrega e a entrega mais relevante que o Michael teve, que é o primeiro mapa da Lua com a nomenclatura dos acidentes selenográficos observáveis com os telescópios da época. Então é uma entrega muito importante que ele teve como astrônomo e cartógrafo, e por isso, em 2011, a gente tem a criação do livro do Michael, que basicamente tem uma junção dos artigos que ele fez ao longo da época em que ele estava vivo, com uma figura muito importante que a gente tem hoje em dia, e o pioneiro assim, na análise de dados. Então, esses artigos eles estão disponíveis tanto no Wikipedia quanto no Google Acadêmico e em outras formas gratuitas online. E agora, dando continuidade, nós queríamos dar um destaque para a influência que ele teve na análise, na visualização e na elaboração de dados. No caso, a principal influência foi a primeira representação visual de dados estatísticos, que foi feito para a corte espanhola, porque na época a Espanha dominava, né, a Bélgica e a Holanda. E isso foi usado para determinar a diferença de longitude entre Roma e Toledo, pois na época havia muita dificuldade de maneiras confiáveis de determinar a longitude em meios marítimos, por navegação, que era bem útil nessa época. Para isso, o Van Langren criou esse gráfico, mostrando a longitude de Toledo e Roma. Porém, é necessário destacar que, devido à dificuldade de fazer gráficos, né, e dados nessa época, o gráfico está levemente errado, mostrando a diferença de Toledo e Roma em 20 graus, quando a diferença real seria de cerca de 16 graus. Bom, diante disso, em nome do grupo, eu agradeço a sua atenção e agradecemos também a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essa pessoa, né, esse ser humano que acabou e interfere aí diariamente na nossa vida. Aqui estão nossas referências e nós agradecemos a atenção.